Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, foi um prazer, né? Eu trabalho com a questão das águas na região metropolitana há muito tempo, depois suspendi os trabalhos e aí estou voltando agora a lidar com a temática, né? Como eu sou a primeira a falar hoje e nós vamos discutir São Paulo, eu vou praticamente apresentar a região para vocês, muitos já conhecem, mas eu vou tentar apresentar de um jeito um pouquinho diferente. A gente costuma falar muito da apropriação que a Light fez no Alto Tietê, mas o que aconteceu antes da Light? Por que a Light chegou com tanta eficiência e com tanta facilidade e se apropriou dos recursos do Alto Tietê do jeito que fez? Então a ideia é falar um pouquinho antes disso. Por favor. A ideia é falar um pouquinho o que é apropriação, né? A apropriação eu compreendo como um processo social bastante complexo, que tem aspectos históricos, técnicos, econômicos, políticos, espaciais, psicológicos, culturais, né? E é um processo realizado pelos homens organizados em frações de classes sociais na defesa dos seus interesses, né? É constituído por diferentes níveis de humanização da superfície da Terra. A gente pode ter uma apropriação sem mudança efetiva do quadro econômico, do quadro físico natural, até uma mudança muito significativa, que são as metrópoles, são as áreas agrícolas, são as áreas industriais, né? E a apropriação dos recursos naturais, no caso dos recursos hídricos, o tipo de apropriação pode gerar escassez para os seus usos múltiplos, que é o caso que a gente tem na região metropolitana tão conhecida da gente. Por favor. Bom, a região metropolitana, 39 municípios, 19 milhões de habitantes aproximadamente, 8 mil quilômetros quadrados de área total, 2 mil quilômetros de áreas urbanizadas, se compreende a mancha da Grande São Paulo. A gente está falando de aproximadamente 19% do PIB brasileiro produzidos aqui, de 47 mil indústrias e de 125 mil estabelecimentos comerciais, né, para a gente ter uma noção quantitativa da nossa área de estudo. Essa é a região metropolitana, todos conhecem os 39 municípios, o município sede, que é o município de São Paulo. E essa é a bacia do Alto Tietê, essa é a bacia do Alto Tietê, que a região metropolitana tem 70% da sua área dentro da bacia do Alto Tietê. Aqui ela está dividida em 6 subbacias, por conta da complexidade dela, ela foi subdividida em 6 subunidades. Então a gente tem quase que uma sobreposição de escalas, a bacia do Alto Tietê e a região metropolitana de São Paulo. Então aqui a gente tem novamente essa ideia da região metropolitana de São Paulo, da bacia do Alto Tietê e a cidade de São Paulo com a sede aqui na Colina Central. As bacias vizinhas, né? Aqui nós temos as unidades de gerenciamento hídrico do estado de São Paulo, são 22 unidades, e nós temos as nossas bacias vizinhas, e a gente tem utilizado água dessas bacias, com exceção da bacia do litoral norte, da bacia
do Tietê Sorocaba aqui, a gente já tem proposta de buscar água na bacia do Paraíba do Sul, já pegamos água do Piracicaba e proposta de pegar água na bacia do Ribeira, e temos uns 2 cursinhos de águas revertidos da vertente oceânica que já atendem a bacia hidrográfica do Alto Tietê. Por que isso é importante? Há um princípio, pelo menos nos últimos 20 anos, de que os usuários de uma bacia devem usar os recursos da sua bacia e não de bacias vizinhas. Há um princípio que tem vingado aí nos últimos 20 anos de uma maneira muito forte. Quem são os consumidores de água da bacia do Alto Tietê? Pelo sistema de outorga do DAE, nós temos 58% de abastecimento público e 39% de abastecimento industrial. Para as indústrias, a água, até os anos 90, significava entre 0,1% a 0,2% dos custos de produção. Mas, recentemente, numa revista Exame, desse ano, há uma frase muito significativa. Nos próximos anos, a água vai ganhar peso nos custos das empresas. Então, para elas também, a água está ficando mais cara. Pena que está escuro aqui, né? A ideia é discutir um pouquinho a apropriação das águas antes da Light, né? Eu já apresentei a região. Então, como é que era o abastecimento de água antes da Light? Então, a gente tem as formas individuais de abastecimento, que durante uns 200, 300 anos, o que a população de São Paulo vai fazer? Uma população muito diminuta ainda, sem dúvida. O que ela vai fazer? Ela vai acorrer às bicas, às fontes, que brotam nas vertentes e alguns afluentes esquerdos da margem do Anhangabaú, porque a cidade, como todo mundo sabe, ficava entre o Tamanduateí, a sede central, né? Ficava entre o Tamanduateí e o Anhangabaú, na coluna central. Mas a qualidade da água dessas bicas sempre deixou a desejar. A população sempre veio reclamando da qualidade dessas águas, né? Então, por volta de 1791, o governador Lorena solicitou a um químico que fizesse análise das águas das bicas. Será que era um químico nessa época? Antes da tabela periódica. Que era um químico, 1700. Isto. Então, sai um laudo de uma fonte central da cidade de São Paulo e um laudo sobre a água do rio Tamanduateí. A linguagem é a da época, né, a reprodução fiel. Então, a água da fonte do Gaio, que era uma fonte importante na cidade, é muitíssimo férrea e fria, ácida, vitriólica, a base térrea calcária de oca, com algumas partículas senicais, ainda que tênue, e sumamente saturada de gás metílico. Qualidades perniciosíssimas à economia animal e bem capazes de produzirem moléstias graves. Tá? E no Tamanduateí, qual é o laudo? É muito férrea, ácida, com sua base de terra argilosa e vegetal, o que compõe uma mistura lodosa, pesada, cheia de ar fixo e inflamável, de onde procede a má cor e mau gosto dessa água. O seu uso não seria muito pernicioso, mas para branquear pano de linho ou algodão não é muito boa. Então, esse é o relatório, dizendo que as águas não eram boas, as águas locais não eram boas para o abastecimento. E essa ideia ela vai sendo reforçada durante aproximadamente uns 300 anos. E a cidade vai passando por décadas de precariedade, né, no que diz respeito ao abastecimento de água. O primeiro chafariz veio em 1744, que é a água da Cerca dos Padres. Quem tinha recursos comprava a água dos aguadeiros, eles procuravam as melhores bicas com a qualidade melhor de água para oferecer para quem podia pagar. Mas a maior parte da população ficava sujeita à má qualidade do líquido fornecido e a uma escassez nos períodos de estiagem. Então, as estiagens de São Paulo não são de hoje, a escassez de água também em São Paulo, esse discurso da escassez também não é de hoje. Chafarizes insuficientes, danificados, com água de má qualidade, persistiram até o final do século XIX. Né? Em 1828 tem um registro
que recrimina a falta de água na cidade e que havia muita disputa. Os buscadores se engalfinhavam e muito pote de barro era quebrado. Então, assim, a gente tem um histórico de escassez e de críticas à qualidade da água fornecida na cidade. Essas críticas, elas continuam, elas avançam pelo 800, mesmo que tenha sido construído um tanque municipal na região onde hoje é o Paraíso, né? Se construiu um tanque municipal para a extração da adução das águas e as águas do Tamanduateí, consideradas águas poluídas, águas turvas, né? E que eram poluídas há muito tempo, desde o tempo da exploração de ouro e ferro na área da capital e seus arredores, que havia metais pesados, somados aos escavamentos das várzeas, que pioravam o problema das enchentes, somado aos dejetos lançados nos rios, comprometiam a qualidade das águas. O que eu estou querendo reforçar? Que do ponto de vista de uma topofilia, assim, da população gostar das águas locais para o abastecimento, isso não acontecia. As pessoas não gostavam das águas locais para o abastecimento. Então, muito cedo, a gente tem uma lei 1859 que aprova a ideia de buscar água na Cantareira, 14 quilômetros ao norte da cidade. Então, você já começa o processo de buscar águas distantes. E você tinha a população, uma citação do relatório do presidente da província. A população pedia com instância que se mandasse conduzir dos opulentos mananciais da Cantareira o elemento de saúde e de vida que não podia ser fornecido pelos mesquinhos e imundos depósitos da cercania da cidade. Então, o que eu estou querendo dizer é que muito rapidamente houve uma aceitação de que deveríamos buscar água de abastecimento fora dos mananciais locais. Isso persevera, né? Em 1878 a cidade tem aproximadamente 35 mil habitantes, tem 20 chafarizes, são poucos chafarizes, há uma queixa de falta d'água e uma queixa sobre a qualidade dessas águas. Então, quando em 1875 é formada a Companhia Cantareira de Águas e Esgoto, uma companhia privada, ela se chama Cantareira e vai imediatamente fazer o quê? Buscar os mananciais da Cantareira. Não vai pegar água no Tamanduateí, Anhangabaú, Saracura, nenhum desses córregos. Vai buscar água imediatamente na Serra da Cantareira. Causou uma discussão que é muito atual, que eu não vou ler porque é muito extenso, mas se o serviço deveria ser prestado por uma empresa privada ou uma empresa pública, se deveria usar os mananciais próximos da cidade ou os mananciais distantes. Foi uma discussão muito acalorada, mas se optou muito rapidamente por utilizar os mananciais da Cantareira. 1893, a Companhia Cantareira não dá conta do abastecimento, ela por uma série de motivos, ela é encampada pelo governo do estado, pelo poder público. É uma antes. Não? E no final do 19, na virada do 19, chega a Light. Então, assim, a Light chega para fornecer iluminação e transporte com base na energia. E ela faz isso muito rapidamente porque não havia uma empatia com aqueles mananciais para o abastecimento de água. Quando ela diz que vai usar esses mananciais para fornecer energia para a cidade, as pessoas gostam da ideia. Então, assim, a Light chega, ela é razoavelmente bem acolhida para explorar os mananciais da metrópole. O que a Light faz, todo mundo sabe, ela faz um barramento aqui, na jusante da cidade, no rio Tietê, em 1901, aproveita as águas do Tietê e as águas do Pinheiros. Ela vai numa estratégia de décadas, adquirindo terras ao longo da bacia do Alto Tietê, terras e águas. Em 1906, ela forma o reservatório de Guarapiranga, que leva as águas pelo rio Pinheiros e produz mais energia em Parnaíba. De 1925 até 1960, ela constrói um conjunto imenso de obras, represa esses rios, cria o reservatório Billings, reverte o curso do rio Pinheiros, faz ele subir aproximadamente 30 metros, com 2 estações elevatórias bombeando a água para cima.
para gerar energia, jogando as águas da Billings Serra do Mar abaixo em 2 usinas que foram criadas lá em Cubatão, no pé da serra. Então ela se apropria daqueles recursos locais para a produção de energia. E a população, quando pedia água distantes dessas águas aqui, sempre buscando águas mais distantes. A repartição de águas e esgotos foi criada lá em 1893, vai atuar até 1954 e vai fazer o quê? Captar córregos na Cantareira, vai perfurar uns poços profundos, mas que produziram muito pouco, vai produzir um sisteminha chamado Cabuçu Barrocada, no norte da cidade, mas que hoje ele não existe mais. Vai construir o sistema Cotia, reparem que a 40 quilômetros oeste da mancha urbana. Então a ideia é sempre de buscar mananciais distantes e não usar os mananciais locais. O sistema Rio Claro também, que começa em 1923 e é concluído em 41, ele está a 75 quilômetros a leste da cidade de São Paulo. Então a ideia é de buscar sempre mais distante. Esse manancial aqui demorou todo esse tempo porque ele questionava o sistema hidrelétrico da Light no Alto Tietê, queria fazer barramentos para produzir mais energia, então tudo que ela pôde fazer para protelar a conclusão desse sistema, ela fez. Lembrando que em 1924 e 25, São Paulo passou por uma das suas piores estiagens, avançou pelo 24 e se estendeu até 1925. Uma outra apropriação que tem a ver com os nossos recursos, né, de água aqui do Alto Tietê é o plano de avenidas do Prestes Maia. Aqui está de 24 a 70, porque 24 e 26 o Prestes Maia já escreveu alguns artigos sobre um plano de avenidas para a cidade de São Paulo, propondo um plano. Em 37 e 38 ele assume, vai até 45, coloca esse plano em andamento. E a gente tem a construção das marginais, tal como a gente concebe hoje, a construção dela se avança até pela década de 70, das marginais Pinheiros, das marginais Tietê, a construção de algumas radiais que foram tamponando cursos d'água, então a poluição ficou encoberta. E se a população não queria essa água para abastecimento, bom, agora estava produzindo energia para a cidade, que bom, e agora estava servindo como circulação de ideias, pessoas, mercadorias, então estava se dando um uso para esses recursos. Então, digamos que o esgoto, o tratamento de esgoto ficou em segundo plano. Existiram planos, sem dúvida, para tratar os esgotos, mas esses planos não eram prioritários. Essa foi uma forma de apropriação bastante perniciosa para a metrópole, porque encobriu muitos cursos de água e encobriu, consequentemente, a poluição que foi gerando escassez. A gente continua com abastecimento de água, né? Em 1893 até 1954, a gente teve a RAI. Em 54, no quarto centenário da cidade, a RAI foi desmontada e se criou a DAI, né? Uma agência de escala regional que passou a atender o município de São Paulo, a região do ABC e Guarulhos. Começa com a DAI também, que vai ficar até 1968, uma mudança de perfil. Então, com a DAI você começa a utilizar os mananciais locais, questionando um pouco o sistema da Light, para abastecimento doméstico. Então, você vai buscar a captação na Guarapiranga, que foi uma briga com a Light para conseguir mais de 4 metros cúbicos de água. O poder público teve que compensar, ou compensava em volume de água, buscando água onde? Em outras bacias hidrográficas, compensando em energia elétrica ou compensando em moeda corrente. Em 58 começa a captação na Billings, né? Também exigindo uma compensação, a Light exigindo uma compensação do governo do estado, pedindo que o poder público fosse buscar água no rio Capivari, na vertente marítima, para lançar no sistema da Billings, se ele quisesse utilizar alguma água da Billings. Tá? Em 63 é feito um barramento num dos braços da Billings, que constitui o sistema Rio Grande até hoje, que atende a região do ABC. E em 66, o DAI começa a construção do sistema chamado Juqueri, que a gente conhece, na verdade, como sistema Cantareira, um conjunto muito grande de obras que vai buscar água na bacia do Piracicaba. Então, percebam que há uma
não havia um reclamo da população no sentido de vamos usar as águas que estão nos nossos quintais, né? As águas que são as águas locais. Não, as pessoas aprovavam a ideia de buscar águas distantes porque seriam águas limpas. Por favor. Em 68 a DAI é reformada e é formada a Comasp, já uma empresa de economia mista, que atendia 37 municípios da região metropolitana, que se formaria em 73. É difícil de ver aqui também, a gente tem outro processo de apropriação que veio de uma política federal, mas que também comprometeu os nossos recursos aqui, que é o Planasa. De 71 até 86, um Plano Nacional de Saneamento feito pelo governo federal, se propunha levar saneamento para as grandes metrópoles, as grandes cidades brasileiras, mas priorizava o abastecimento de água e o tratamento e a coleta de esgoto vinham na sequência. Só o que é que o Planasa fez? Lançou nos sistemas hídricos das várias cidades brasileiras uma quantidade imensa de água potável, mas pelo ciclo do saneamento, toda a água que entra potável sai como esgoto, que deveria ser tratado e jogado e lançado de novo nas represas. O que a gente teve foi as águas chegando aqui, gerando esgoto e do esgoto direto para os cursos d'água, comprometendo de maneira muito significativa os recursos da bacia do Alto Tietê para o abastecimento doméstico, né, público. Eu falei do Planasa. O Planasa também levou à criação das companhias estaduais de saneamento, uma em cada estado. Então foi criada a Sabesp em 73, aqui, numa região metropolitana com 8 milhões de habitantes, com 18 mil indústrias. Num primeiro momento, entre 73 e 81, aquele avanço do Planasa. Então, por exemplo, a mortalidade infantil na região caiu de 95 por mil para 53 por mil, caiu pela metade, foi um avanço significativo. Mas depois, esse avanço, digamos assim, se estabilizou, estacionou, porque toda a água que entrava no sistema virava esgoto e o esgoto, por sua vez, gerava doenças. Os sistemas produtores existentes até hoje, que vocês conhecem, né, que é o Cantareira, o Alto Tietê, o Rio Claro, o Rio Grande, o Guarapiranga, o Baixo Cotia, o Alto Cotia e o pequenininho, que é o Ribeirão da Estiva aqui. É uma produção em 2003 de 70 metros cúbicos, mas hoje está um pouquinho mais. Aqui o sistema já com dados mais recentes de 2015, né? O maior deles seria o Cantareira, o Alto Tietê produzindo bem agora, o Rio Claro, o Rio Grande, o Guarapiranga, o Alto Baixo Cotia, o Ribeirão da Estiva, em torno de 74 metros cúbicos. E a gente tem essas históricas reversão de cursos de outras bacias, né? Da bacia do Piracicaba, 31 metros cúbicos, o Rio Guaratuba da vertente oceânica, meio metro cúbico, e 1 metro cúbico do Rio Capivari da vertente oceânica. Então, praticamente 33 metros cúbicos, 32,5 metros cúbicos da água que a gente consome vem de outras bacias. A gente tem feito isso historicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Historicamente, a gente tem buscado águas fora e tem pouco valorizado as águas locais para abastecimento. Isso eu gostaria muito de frisar. Bom, tratamento e coleta de esgoto. Aqui estão as 6 subdivisões da bacia do Alto Tietê. Então, simplificando 80% a 80% de coleta de esgoto. Mas são tratados somente 47%. O restante a gente vê nos rios da metrópole que a gente tem aí. Quais são as opções que a gente tem? Eu acho que ontem eu não pude participar, mas tem uma mesa falando sobre o São Lourenço, né? O sistema São Lourenço, que é fazer de novo aquilo que a gente tem feito historicamente, buscar água na bacia do vizinho. Então, reverter um curso d'água da região do Ribeira do Iguape. A previsão do sistema é para 2017, é uma parceria público-privada com construtoras do governo do estado, dando a esse consórcio São Lourenço a operação por 25 anos. A intenção é produzir de 4 a 6 metros cúbicos por segundo e atender 1,5 milhão de pessoas. Esse é o esquema do sistema produtor São Lourenço, né? Capta aqui na Cachoeira do França e lança lá perto de Carapicuíba, Osasco, lança no sistema do Alto Tietê aqui, na confluência aqui.
A gente tem uma outra proposta que é interligar os dois sistemas, o sistema Rio Grande e o sistema Alto Tietê. O Rio Grande está aqui embaixo, atende a região do ABC e circunvizinhanças, então fazer um braço, uma interligação para produzir 4 metros cúbicos, 22 quilômetros de adutoras, para transferir água da Billings para o sistema Rio Grande e daí para o sistema Alto Tietê. A outra proposta também, que está em andamento já, é a interligação da bacia do Alto Tietê com a bacia do Paraíba do Sul, produzindo em torno de 5 a 8 metros cúbicos. Então você pega as águas do rio Jaguari, que é da bacia do Paraíba do Sul, joga no reservatório Atibainha, que é um dos reservatórios do sistema Cantareira. Há toda uma discussão com relação a essas novas captações que vocês devem estar acompanhando, transparência, se há rima, se a rima, como está a questão socioambiental, as populações envolvidas. Há toda uma discussão nesse sentido no que diz respeito a esses sistemas, mas a ideia ainda permanece, buscar águas distantes. Essa é a interligação, né? Pode passar, por favor. E a ideia geral é que certas apropriações criam escassez relativa de água. Aqui, a bacia do Alto Tietê, em São Paulo, ela tem uma vazão de 80 metros cúbicos por segundo. Né? A Sabesp, produzindo a toda, produz 74 metros cúbicos por segundo. Então, a gente teria, em quantidade, passando nos nossos quintais, somando a bacia do Alto Tietê, água suficiente para nos abastecer, ainda sobraria um pouquinho. Talvez para o futuro faltasse, mas ainda sobraria um pouquinho. Mas a gente não tem isso, porque agora, faz assim uns 20 anos mais ou menos, é que tem mudado essa ideia, essa consciência de que nós precisamos recuperar os nossos recursos aqui, se não para o abastecimento, para um uso de lazer, de contemplação, de recreação, né, no entorno das águas. Então, que a gente deveria lutar pela despoluição desses recursos da água. É uma coisa muito recente, então a gente precisa questionar que apropriação a gente quer fazer desses recursos agora, e se nós queremos vê-los despoluídos, ótimo, despolui, como vai ser a apropriação? É para a gente pensar nisso. O primeiro passo é despoluir, que é o grande problema da apropriação histórica dos recursos hídricos nossos aqui, é a poluição. A poluição, ela coíbe qualquer outro tipo de apropriação de uso possível das águas. Né? Desde cedo se cogitou a utilização de mananciais distantes da cidade, né? Houve um quadro que possibilitou isso, histórico, e o poder público também, historicamente, atuou aquém das necessidades urbanas. Desde o tempo de São Paulo colonial, as bicas não eram fiscalizadas, os chafarizes eram mal mantidos, tá? a tubulação, a adução de água era precária. Então a gente tem um poder público que historicamente vem a reboque das necessidades da metrópole. Né? É isso que eu queria falar. Boa noite para vocês, obrigada.